7. Quem achou diz: eu amo a Bíblia. Vamos lá então. A palavra do Senhor diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu da glória, a ponto de os filhos de Israel não puderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justificação, ou o ministério da justiça. Até aqui. Aqui Paulo está relatando uma história que acontece com o povo de Israel quando ele sai do Egito. O Senhor chama Moisés em um determinado momento a subir um monte, ele vai até lá, e a glória do Senhor, ela toma aquele ambiente. E a Bíblia vai dizer que a face de Moisés resplandecia a glória do Senhor. E os homens ficaram com tanto medo daquele brilho que tinha na face de Moisés, que eles colocam um véu. Esse véu servia por dois motivos. O primeiro, porque eles tinham medo de olhar face a face. E o segundo, porque essa glória qual era manifestada fisicamente, com o tempo ela acabava. Ela ia se diminuindo. Então, para que Moisés continuasse com isso, para que Moisés continuasse tendo eles tendo essa sensação de algo glorioso, eles tampam a face de Moisés e ninguém conseguia ver o seu rosto. Então não se sabia se a glória estava ou não ainda ali. Mas a realidade é que com o tempo, aquela glória ia se diminuindo. E é o que Paulo está relatando aqui. Está dizendo: olha, se no período da lei, se no tempo de Moisés havia um ministério tão glorioso, a qual a face de Moisés resplandecia isso, a qual os homens colocavam um véu diante de Moisés para não enxergar, ele vai dizer: imagine agora o ministério da justificação, o ministério do Espírito. A diferença é que naquele tempo a glória do Senhor ela ia embora da face de Moisés. Hoje, após a morte e ressurreição de Cristo, quando ele morre, o Espírito Santo então é deixado na terra, desce a terra, e agora ele se habitou dentro de você. Aquela glória de Moisés que resplandecia e com o tempo acabava, agora, com o Espírito Santo habitando dentro de você, ela nunca acaba. Você não entendeu? A gente vai melhorar. Moisés tinha algo magnífico. Moisés tinha algo glorioso. Moisés tinha algo que talvez eu e você temos inveja dele. A Bíblia diz que ele via o Senhor face a face. A Bíblia diz que a glória dele tomava o rosto dele. A glória do Senhor ficava cravada no rosto dele. E Paulo está dizendo que isso é pequeno demais. Paulo está dizendo: isso que eles tinham era muito legal, mas agora o que nós temos é muito melhor. Porque agora o Deus que antes glorificava o rosto de Moisés e com o tempo isso acabava, esse mesmo Deus, ele veio habitar dentro de mim e você. O ministério da justificação, o ministério da justiça nos deu a oportunidade, o privilégio, a honra de o próprio Deus vir habitar dentro de mim e você. Davi foi um grande homem, mas o Espírito Santo não habitava dentro dele. Moisés foi magnífico, mas o Espírito Santo não habitava dentro dele. Enoque andou com Deus, foi arrebatado, mas o Espírito Santo não habitava dentro dele. Elias, um grande profeta, o Espírito Santo não habitava dentro dele. Débora, grande profetisa, o Espírito Santo não habitava dentro dele. Abraão, chamado o amigo de Deus, o Espírito Santo não habitava dentro dele. Isaac e Jacó, o Espírito Santo não habitava dentro dele. João Batista, o Espírito Santo não habitava dentro dele. Mas após a morte de Cristo, no ministério do Espírito, no ministério da justificação, eu e você que não somos nada, um Deus glorioso veio habitar dentro de mim e você. Essa é a magnitude, essa é a grandeza do ministério da justificação. Mas para que isso acontecesse, eu quero voltar com você lá no início, lá em Gênesis. Não vamos ler Gênesis,
Nós vamos ler Romanos 5, mas eu quero começar com você a contar o início de tudo. Nós vamos começar uma história quase que de trás para frente. Romanos 5, verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Até aqui. Você conhece a história? Adão estava no jardim lá em Gênesis. Ele tinha o privilégio, o Senhor descia na viração do dia, vinha habitar com ele. O Senhor descia ali e vinha ter comunhão com ele. A serpente, o animal mais astuto do jardim, chega diante do homem, chega diante da mulher, perdão. Ela manipula a situação, ela consegue convencer a mulher come do fruto. Ela dá para o frouxo do Adão, que também come do fruto, né? E aí Adão vai, come do fruto e todo mundo acaba se lascando, como diz o meu amigo Rafa. Adão, ele comete um ato de desobediência. Adão, ele era... Quem aqui já trabalhou em firma de calçado, algo do tipo? Quando você vai fazendo um sapato, ela tem um molde, não tem? Da sola, correto? É feito o protótipo, é feito o primeiro. Então é feito ali uma forma, um modelo, a qual todos os outros sapatos saem igual, é ou não é? Adão, ele era o protótipo, ele era a forma. Ele era uma raça. Ele era o primeiro de todo mundo. Por isso que quando ele desobedece a Deus, quando ele peca contra Deus, quando ele faz, ele tem esse ato de desobediência, esse ato de desonra, agora ele acaba manipulando, ele acaba distorcendo todo o resto. Porque a forma perfeita qual Deus fez, chamada Adão, o primeiro Adão, por causa do pecado, ela foi distorcida. Então, todo o resto que vinha a partir dessa forma ia acabar assim. Ele era o cabeça da raça, ele era o primeiro de todos. Quando Adão peca, ele acaba então distorcendo, ele acaba então mudando o formato perfeito que Deus fez. E por causa disso agora, todo o resto passa a ser assim. Vamos simplificar melhor. Seu pai ou sua mãe fazia alguma coisa extremamente que você não gostava, algo errado que você odiava. Você não gostava e muitas vezes você dizia: eu nunca vou fazer isso. Você fica mais velho, você cresce e um dia você acorda e percebe: eu estou fazendo a mesma coisa. Minha mãe tinha uma mania de limpar a casa no domingo escutando corinho de fogo alto, Lázaro, no tempo do Lázaro, que tinha o DVD do Olodum, dele cantando Olodum. Hoje eu faço igual. Às vezes não é no domingo, porque eu trabalho domingo às vezes, mas é quase igual. Eu e a Jéssica. Eu e você, nós vivemos uma forma, e a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos falharam e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos e caímos da glória de Deus. Efésios 2, eu não vou abrir aqui para a gente poder não tomar tanto nosso tempo. Efésios 2 vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos afundados nos nossos pecados. Quando Adão peca e agora ele fere, ele acaba transformando esse molde perfeito de Deus. No céu, na eternidade, o Senhor parou e disse: algo precisa ser feito. O Senhor, ele age de imediato contra Adão. Ele age ali no primeiro momento contra Adão. Ele não podia deixar que a sua criação começasse a ser distorcida a tal ponto. Ainda depois, a Bíblia vai relatar sobre o dilúvio, o período pós-dilúvio, antes do dilúvio, perdão. A Bíblia vai relatar que era algo extremamente pavoroso. E quando nós vemos no Evangelho, a Bíblia vai dizer
O Senhor Jesus vai dizer que a vinda do Senhor é como nos dias de Noé. E ele fala uma série de coisas que não são pecados, mas o que o Senhor estava querendo dizer era que a imoralidade, o pecado, a destruição do mundo já teria tão grande como se fosse nos dias de Noé que Deus mandou o dilúvio. Para pensar comigo, o primeiro pecado da eternidade. Quando nós falamos do primeiro pecado, geralmente nós falamos de Adão, amém? Mas o primeiro pecado não aconteceu no jardim, o primeiro pecado acontece na eternidade. Quando Lúcifer se rebela contra o Senhor, quando o orgulho dele toma conta dele, ele diz: subirei ao céu, colocarei meu trono acima das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. A honra de Deus era ali ferida, a guerra contra o Senhor era ali travada, e o primeiro pecado acontece na eternidade, diante de Deus. O segundo pecado que nós vemos em toda a eternidade acontece no jardim do Éden, o lugar perfeito que o próprio Deus fez com o poder da sua palavra. Acontece com um ser que Deus fez com a palma da sua mão. Acontece no lugar mais perfeito que existiu na face da terra, o lugar onde Deus descia do trono para visitar o homem. E ali acontece o segundo pecado, porque o pecado e o que nos feriu não fala, não interessa o ambiente que você convive. O pecado, infelizmente, por causa do que Adão fez, está na nossa natureza, está em mim e você. O terceiro pecado, Caim e Abel, o Senhor olha e diz assim: o pecado está à porta batendo ao seu coração, é seu dever controlá-lo, é seu dever lutar contra isso. O homem não luta, então ele mata o seu irmão, e a Bíblia vai dizer que a terra clamava, ela tragou o sangue de Abel, e a terra clamava isso. Amado, o pecado habita em mim e você, e eu costumo dizer isso: nós somos maus. Se você com Deus já é mau, imagina longe dele. Se você com o Senhor já tem as suas falhas, assim como eu, imagina longe do Senhor. Não, longe de Deus eu sou um monstro. Se você acha que às vezes eu sou estressado ou irado, minha esposa diz isso, com Deus, sem Deus, meu amigo, mas não presta, Samuel, não presta. Eu estava preso ou morto. O Senhor, Ele é a nossa natureza, e quando somos tirados do Senhor, nós morremos. O Senhor, Ele é da onde nós saímos, e quando nós somos tirados desse lugar, nós morremos. Quando Adão peca, todos nós pecamos. Agora olha para mim. Você está aqui essa noite? Boa noite aos que nos visitam. Já dei boa noite para alguns. Aos que não nos visitam, boa noite também, que estão na casa. Mas pensa comigo agora. Reflete na sua cabeça. Efésios diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, amém? Da onde Deus nos tirou? Aonde Deus foi buscar você? Bom, alguns de nós estávamos completamente entrelaçados no lamaçal do pecado, que não tinha força para sair. Era como uma areia movediça, quanto mais a gente se movia, mais a gente ia para baixo. Era algo físico, era algo palpável. Mas alguns de nós, muitas vezes, não estavam entrelaçados no lamaçal do pecado de uma maneira física, mas de uma maneira mental. Travados dentro de um quarto por causa de uma depressão, de uma ansiedade, viciado dentro de uma pornografia. Algo mental, que você tinha a oportunidade de sair, estava aberta a porta, mas você não conseguia sair porque aquilo travava você. Algum vício que tomava você e você não conseguia se libertar. Da onde Deus tirou você? Aonde Deus teve que ir buscar você? Qual foi o lugar sujo, impuro, imundo, que o Senhor teve que descer lá, pegar você pela mão e dizer: seu lugar não é aqui. Talvez você está dizendo: não, mas eu sou jovem.
Eu nasci no lar cristão. Irmão, o diabo nasceu no céu e conseguiu pecar. Quem dirá nós? O diabo estava diante de Deus e ainda assim conseguiu cair. Adão estava no jardim. Deus desceu do seu trono para visitá-lo e ele conseguiu pecar. O que sobra para a gente? Às vezes eu e você estamos sentados no banco da igreja desviado. Às vezes a gente esquece da onde Deus nos tirou, esquece da onde Deus teve que nos buscar. Às vezes a gente quer voltar para a sujeira. Às vezes é mais fácil ceder do que continuar caminhando com o Senhor. Aonde Deus teve que ir buscar você? Aonde Deus teve que tirar você? No ministério da lei, talvez você teria que ser apedrejado, morto, acabou, game over. A Bíblia vai dizer nos evangelhos que uma mulher é pega em adultério. Os homens jogam aquela mulher diante de Jesus, há uma roda ali, e eles dizem: Senhor, essa mulher foi pega no ato, foi pega no adultério. E a lei diz que nós devemos apedrejá-la, matar, game over, acabou. Jesus, com a sua saúde emocional extremamente saudável, ele, naquele momento de pressão, ele começa a desenhar no chão. Os homens insistem numa resposta dele, numa resposta de bate-pronto, e Jesus calmamente, acredito eu, a Bíblia não relata assim, mas conjecturando, ele levanta daquele chão e com uma resposta absurda, ele olha para os homens e diz: aquele que não tem pecado, que atira a primeira. A Bíblia vai dizer que dos mais velhos aos mais novos vão deixando as pedras, vão soltando as pedras. Não tiveram coragem de apedrejar. A consciência dele, naquele momento, a consciência deles foi atingida com uma paulada, com um tiro, dizendo: vocês também são assim. No ministério da lei, talvez eu e você deveríamos ser apedrejados, mortos, finish. No ministério da justificação, aquilo que era o preço que nós devíamos pagar, Amanda, aquilo que era o preço que nós devíamos sofrer, ele olha para o pai e diz: não se preocupa, eu desço, eu assumo a culpa, eu recebo a sua ira. O que nós não vemos, e isso não vai estar na IA, tá? Isso não tem na inteligência artificial, tá? Você pode procurar lá, pergunta para o ChatGPT. O que nós não vemos é que quando Cristo, ele está no Getsemane, ele diz: Senhor, afasta de mim esse cálice. E muitas vezes nós pensamos que isso era porque ele ia passar pela cruz, pela dor, aquele momento ruim. Mas não, Isaías, a Bíblia vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Jesus nunca esteve longe do Pai na eternidade inteira. E eu quero que você comece a ilustrar isso na sua mente agora. Jesus nunca esteve longe do Pai em toda a eternidade. Quando ele desce para a terra, a Bíblia vai dizer que o Espírito veio sobre ele, ele foi levado ao deserto. Jesus sempre soube quem era, nunca esteve separado do Pai a eternidade inteira, mas naquele momento, ele sabia que os nossos pecados cairiam sobre ele, e naquele momento, ele seria completamente separado da presença do Pai. O medo não era a cruz, o medo não era passar pela dor, o medo era: eu estou separado do meu Pai, eu estou separado de Deus. Na cruz ele diz: Senhor, por que me abandonaste? Deus não estava com Cristo na cruz, era só Ele, o Cordeiro Santo de Deus, mudo, calado, sem pecado, crucificado por mim e por você.
pronto para receber a ira de Deus. Então, naquele momento da cruz, a ira de Deus começa a cair sobre Jesus. O medo não era o diabo, o medo não era nem o pecado, o medo não era o soldado romano, o medo não era o imperador, o medo não era os escribas, o fariseu. O medo de Cristo era porque ele sabia que toda a ira de Deus cairia sobre ele. Jesus morre separado de Deus. Se passa o primeiro, se passa o segundo, se passa o terceiro, o apóstolo Paulo vai dizer que ele desceu ao inferno, tomou a chave da morte e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o ministério da justificação, aonde a morte já não tem mais poder sobre mim e você, aonde a morte não tem mais poder, porque o próprio Cristo desce ao inferno, toma a chave, ele dá uma bica em Satanás e diz: hoje você não tem mais domínio sobre eles. Esse é o ministério da justificação, a qual eu e você agora podemos aguardar gloriosamente a vinda de Jesus. A Bíblia vai dizer, Romanos 5, volta comigo lá. Romanos 5. Ei, Jesus. Aleluia. Romanos 5 diz assim: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nos recebeu para reconciliação. Aleluia, aleluia. Paulo está resumindo o que nós estamos falando há uns 30, 40 minutos já. Que eu e você éramos mortos, éramos caídos, eu e você éramos pecadores, condenados ao inferno. Irmão, se não fosse Cristo, nosso problema maior não seria o diabo. Se não fosse Cristo, nosso problema não seria lutar contra a potestade. Se não fosse Cristo, o nosso maior problema seria que a ira de Deus um dia cairia sobre nós. Paulo está dizendo: olha, vocês eram inimigos de Deus, vocês lutavam contra Deus. Aí talvez você vai dizer: William, antes de ser crente eu já era um cara legal, eu já era bom. Bom, ninguém é bom. O inferno está cheio de pessoas legais. O inferno está lotado de pessoas boas. Porque infelizmente, em algum determinado ponto da nossa vida, nós pecamos e falhamos contra Deus. Separados do Senhor, inimigos de Deus. Eu e você éramos quem combatia contra o Senhor. Eu e você lutávamos contra Deus. William, como isso? Nós lutávamos contra Deus, o nosso pecado. A Bíblia vai dizer em Efésios que nós éramos filhos da ira.
Nós permitimos que o diabo nos usasse para que a gente ferisse outras pessoas. Permitimos que o diabo nos usasse para que nós atrapalhássemos talvez um poder, algo que o Senhor queria fazer. Permitimos que o diabo tomasse conta da nossa vida. Mas quando Cristo vem, irmão, quando Cristo vem, acabou a brincadeira. Quando Cristo vem, acabou. Agora aquele que era usado pelo diabo, agora ele é usado para glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Talvez você na sua vida está dizendo aí na sua mente: mas eu sou imundo, eu sou impuro, eu pequei. Da onde Deus me tirou, é pior do que você imagina. Não se preocupa, porque no ministério da lei você seria morto. Mas agora, pela justiça de Cristo, pela fé na justiça e no Cordeiro de Deus, aonde abundou o pecado, se o seu pecado for grande, se o seu pecado for enorme, superabundou a graça do Senhor. Aleluia! Justificados pelo sangue do Cordeiro, justificados pelo que o Jesus fez, não porque somos bons, não porque merecíamos, mas porque Ele é santo, Ele é misericordioso, Ele é Emanuel, é Deus conosco, Ele é o Jeová Jireh, o Deus Rafá. Ele é aquele que te tirou da morte, Ele é aquele que me tirou da morte, Ele é aquele que tomou a chave e disse: sabe, morte, você era poderosa até aqui, a partir de agora os meus filhos sobem comigo para a eternidade. Aleluia.